Comunicação pela Universidade Federal do Fluminense e foi um dos palestrantes da 7ª Semana de Comunicação da UFCU, que falou sobre o futebol e o telejornalismo brasileiro. Eu pergunto para o Marco como você avalia hoje a abordagem do futebol dentro do telejornalismo. Cara, é uma pergunta complexa, mas eu vejo da seguinte forma, cara, eu vejo muito assim, em certo grau, uma espécie de desejo majoritário, assim, dentro da comunidade jornalística e que afeta especificamente o telejornalismo, em se constituir numa plataforma de defesa, vamos dizer aqui, assim, daquilo que se chama do estilo brasileiro de olhar, dessa perversão, né? Então, assim, há um movimento muito forte no sentido de autenticar, né, e vamos dizer assim, popularizar, né, essa defesa, né, centrando e aprofundando essa correlação entre futebol e nacionalidade, tá ok? Então, assim, parece que os clubes, a regionalidade, isso tudo ficou meio em segundo plano para se falar do futebol brasileiro. Tudo vira um jogo Flamengo e Corinthians, vira o futebol brasileiro, entendeu? Qualquer evento específico, uma briga de torcedores isolada, vira análise sobre o futebol brasileiro. Claro, eu acho que isso não é episódico e não vem só por causa da Equitacumbi, vamos dizer assim, da Copa do Mundo, mas ela acentuou. De uma certa forma, ela acentuou. Então, eu acho assim que a comunidade jornalística, especificamente, aí é claro, eu não sei te dizer muito bem porquê, mas ela vem meio que se apresentando como uma espécie de defensora do nosso patrimônio, da nossa herança. E, enfim, isso às vezes faz com que ela entre em conflito com outros intérpretes sociais, acerca do lugar que o futebol ocupa e que, para parcelas significativas dessa comunidade, deve ocupar na nacionalidade brasileira. Você acredita que o futebol está ligado ao consumo devido à medialização dos meios de comunicação? Não apenas, mas também sim, claro, os papéis, os meios de comunicação, eles têm um peso substantivo, né? Eu acho que assim, em dois aspectos. Um é que eu estava falando anteriormente, essa dimensão e essa escala que populariza o futebol, populariza no sentido não apenas do ver, mas de você usar os símbolos, imitar astros, vamos dizer assim, de você participar das comemorações, entendeu? Não apenas sendo fanático por futebol, membro de uma torcida organizada, não é nesse sentido não. Acho que é dentro de uma escala bem mais ampla. O futebol ele é um atributo da cultura popular contemporânea. Eu acho assim, diversos aspectos, né? Essa coisa da circularidade da imagem do Neymar, a relação que a política passou a ter com o esporte. Antigamente, por exemplo, essa correlação era só pensada em regimes autoritários, né? De se beneficiar, vamos dizer assim, da performance. Hoje em dia não, os regimes democráticos fazem isso, né? Você pegar a Copa do Mundo e a Angela Merkel, que é a primeira-ministra alemã, não apenas ter assistido o jogo aqui, mas tem imagens da internet sobre isso. Ela ter descido para o vestiário da seleção alemã, sem esperar os jogadores acabarem de se trocar. Ela entrou no vestiário, tinha jogador correndo para se enrolar na toalha, para cumprimentá-la, denota o peso e que o futebol não é apenas no Brasil, isso é um fenômeno nacional. Tá ok? Não é nacional, muito embora a gente tenha um discurso que nós sejamos mais do que os outros, mas o peso que o futebol tem, alguns chamam, não sei se você já ouviu essa noção de soft power,
né, que é uma forma de você exercer o poder que as nações têm, não pelas armas, mas por outras formas de negociações, no qual o esporte, a música se tornam armas, entre aspas. E essa coisa do nacionalismo banal, né? Quer dizer, o nacionalismo não é uma ideologia dos anos 50 que lastreou a independência dos países africanos, né? Angola, Moçambique, nem, por exemplo, a Revolução Cubana, né? Nós não temos um discurso nacionalista o tempo todo, daquele antigo, mas uso de camisa, né, imitação de jogadores, o choro deles na Copa, a comoção que aquilo tudo criou, são atributos no qual a nacionalidade transparece dentro de uma outra lógica. E tem sim respeito com essa escala do consumo. Não vejo como dissociar uma coisa. Obrigado, Marcos. Leandro para o Lacunas.